Sejam muito bem-vindas ao Leste Empreendedor. Eu sou a Natália Nhoato, astróloga e terapeuta sistêmica. E hoje eu tô com uma tripulação aqui, porque a gente vai decolar. Esse encontro vai ser cósmico. Uau. E pra gente começar esse nosso papo, quero trazer uma mensagem do que é esse nosso encontro aqui. Todas nós temos a nossa história. Uma história feita de bons momentos e de alguns nem tanto. Ao longo da nossa trajetória, passamos por desafios, passamos por traumas, por dores, por diversos momentos. Mas e se quando a mulher, o que acontece quando a mulher, ela se olha no espelho e ao invés de ela dizer eu sou o que aconteceu, ela falar eu não sou isso, eu sou o que eu escolho fazer daqui em diante. É sobre isso o nosso episódio. O passado não te define. E hoje aqui comigo 4 mulheres sensacionais e com muita coisa em comum. A coragem de transformar dor em força, o que travou em movimento e aquilo que parecia o fim ser o recomeço, um começo. Bora conversar sobre muita coisa, porque o Leste está aqui para impulsionar mulheres. O Leste está aqui para a gente incentivar que outras mulheres digam sim para suas vidas também. E eu quero começar, antes de trazer que cada uma fale sobre a sua história, eu quero trazer para quem está assistindo a gente, porque estamos ao vivo pelo YouTube. Quem quiser deixar os seus comentários, mandar suas perguntas, sinta-se em casa. Aqui estamos todas juntas. Eu quero comentar como é que esse grupo se formou. Bem, eu recebi alguns nomes e eu aleatoriamente fui lá mandando mensagem para cada uma. E quando eu vi a história de cada uma, eu fiquei chocada com o que todo mundo aqui já viveu e o que tanto a gente pode inspirar outras mulheres. Pra gente começar, Nath, que tá aqui do meu lado, conta um pouquinho sobre ti, sobre o teu trabalho. Hoje a gente vai falar sobre muita superação, sobre resiliência. Então, fala um pouquinho sobre ti. Então, ai, que responsabilidade dar esse início, hein? Tanta mulher maravilhosa aqui, potente. Só pelas histórias que eu já vi, eu já estava ali admirando todas elas. E aí, já pensando qual seria a temática aqui do dia. Então, meu nome é Natália Prado, sou sócia e fundadora da Pousada City Poesia desde 2009. O empreendedorismo ali tem muita da pergunta deles do Leste, né? De perguntar se o empreendedorismo te escolheu e o empreendedorismo me escolheu. Se eu fosse escolher o empreendedorismo por conta própria, provavelmente eu não iria achar que eu tinha tanta força e tanta coragem assim, né? E eu acredito que o caminho faz com que realmente ele te coloque no caminho que você fala assim, não tenho mais como voltar atrás, não consigo mais não fazer isso. E hoje tem em torno de 5 anos, também sou sócia da In The House, que é um escritório de branding com alto nível de serviço. E que, inclusive, é aqui no mesmo prédio do Leste, né? Do Will, para poder aqui do podcast. E, basicamente, os dois ali, a simbiose ali dos dois negócios é muito do... A Pousada City Poesia, né? É uma pousada, eu sou formada em hotelaria, então eu falei assim, como que em algum momento o mundo foi me mandar para a hotelaria e ao mesmo tempo para uma agência de branding, que eu não sou especialista em branding. Hoje eu me vejo como uma gestora, né? Então, que o que me der, eu gosto de desafio, de dar início, meio e fim nas coisas. Isso é o que eu faço melhor na minha vida. Adoro um desafio. E com isso... O que uniu a hospitalidade com a agência de branding foi o servir. Hoje a agência ela tem o lema ali do servir nunca sai de moda, né? Então, assim, eu escolhi a hotelaria não foi à toa, era muito pela hospitalidade, pela excelência, pelo servir. Então, basicamente é isso, para vocês poderem conhecer um pouquinho. O servir, né? E o quanto que é importante essa palavra, né? A gente usar mais essa palavra, o servir. Ainda mais no dia de hoje, né? Flávia, agora vocês vão ter que me desculpar minha tosse. Tá tudo certo. Flávia, conta um pouquinho sobre ti, se apresente, por favor, fala um pouquinho do teu trabalho. Então, a minha formação é cirurgiã dentista, formação de base, e a vida inteira eu estudei para trabalhar com doença, com cura, né? Tratar o paciente. Então, eu fui para fora do país, fiz mestrado, fiz doutorado aqui na Faculdade de Medicina, estudei muito, estudei dor orofacial. E, em determinado momento, quando eu estava chegando no fim dessa trajetória, depois de investir anos em conhecimento para tratar de saúde, de doença, me chegou uma proposta de entrar para a área de estética no momento em que estava surgindo isso
não tinha esse boom que tem hoje. E era uma coisa bem escondidinha, bem obscura. Eu fiquei meio preconceituosa, porque eu achei que fosse uma coisa muito fútil. E neguei, disse que não, que eu estudei a vida inteira para tratar de doença e não de estética, que isso era uma coisa muito fútil. Mas eu não sabia o valor que estava inserido nisso, se eu soubesse trabalhar com isso. E aí, por dinheiro, no primeiro momento, eu aceitei para eu conseguir entrar nesse mundo, porque na época eu estava me separando no meu primeiro casamento. Então, eu tinha 4 filhos para criar e eu precisava daquele dinheiro. Eu aceitei e fui para esse mundo. E aí eu descobri um mundo muito diferente, que depois a gente pode conversar sobre isso, que é um mundo onde você mexe com a autoestima da mulher, você recupera a autoestima, a autoimagem, você pode mudar a forma como ela se vê no mundo, como ela se coloca, ajuda ela a arranjar empregos, a mudar relacionamentos, a lidar com o mundo no geral, né? E eu não tinha essa ideia na época, eu também não era psicanalista na época, então eu não tinha esse conhecimento que depois eu adquiri. Então, foi assim que eu entrei para esse mundo e hoje eu sou uma referência nessa área de estética facial avançada e sou muito feliz por isso. Uau. Apesar de todo o preconceito inicial, consegui vencer Que legal. essa barreira, né? Consegui por outros motivos, mas me surpreendi. Por isso que a gente não pode ter preconceitos, né? A gente tem que se deixar para a gente poder enxergar o que tem realmente dentro daqueles lugares que a gente tem preconceitos de adentrar, né? Então, foi assim. Muito legal. Lindo. Do lado de cá, então, Vivi. Vai. Vamos lá. Gente. Não é muito boa noite, bom dia, que estamos ao vivo, mas vai ficar gravada. Eu me chamo Viviane Costa, sou mentora de inteligência emocional e tenho outras formações. Sou psicanalista, formada em PNL e neurolinguista. A minha especialização é ajudar mulheres a sair do casulo. Mulheres que passaram por relacionamentos tóxicos, abusivos, mulheres que querem empreender e, infelizmente, por um meio de vivência familiar, não consegue ter ali uma base, um apoio, ou às vezes por conta de um trauma de infância, essa mulher tem um bloqueio. E a missão da Viviane é pegar na mão dessa mulher e falar, vamos lá, você consegue. Mas, além de todas as minhas formações, o que me trouxe toda essa bagagem foi a minha própria história de vida, a minha trajetória, onde eu vim de ex-catadora de lixo, que foi assim que o empreendedorismo entrou na minha vida, catando ferro, catando latinha para poder sobreviver, para dar alimento para os meus filhos. Foi aí que eu comecei a empreender. Depois caí novamente, né, porque não deu para sustentar. Mas desde então eu nunca mais parei de empreender, vim sempre me dedicando, cheguei a dormir na rua, mas sempre vencendo. E hoje, com toda a minha trajetória e estudo, ajudo outras mulheres também a saírem do casulo, porque eu não digo que é fundo do poço, é sair do casulo para voar cada vez mais alto. Sim. Muito bonito. Muito Isso aí. linda. Linda. Ju, vai. Boa noite, me chamo Juliane Matias. Vamos lá, hoje no trajeto para cá, eu tava lembrando, o Leste tá fazendo isso comigo, né? Mexendo. E aí, eu tinha um Instagram chamado Ju 1001 Utilidades. Então, eu comecei com a minha formação em cabeleireira. Cabeleireira, aí depois penteadista, maquiadora. E por quê? Porque eu trabalhava num cartório e eu não queria fazer a faculdade de Direito. Porque o cartório estava proporcionando aquilo e eu não queria, porque eu não me via naquela grandiosidade que eu tinha de, nossa, fazer direito, mas eu não acho capaz de fazer direito, ser uma advogada, né? Eu vim ali de uma estabilidade, de um trabalho fixo, mas o empreendedorismo sempre ali, porque eu estava sempre buscando por fora algo para complementar a renda. Então, eu comecei a trabalhar em um salão, ajudando a preparar noivas, por causa desse feeling com a beleza. Então, eu já estava ali praticando, né? E hoje, antes de falar, até falei no meu Instagram. Antes, eu não fazia a produção em mim. Eu fazia coisa muito básica.
porque eu tava no servir ao outro. Eu tava ali, eu tinha o deleite de ver o outro transformado. Aquilo para mim era que me saciava, né? Então eu tava ali naquele narcisismo secundário, bem fixado, só que numa baixa estima, porque eu não estava voltada com essa libido para mim. Então foi no trajeto que eu consegui vencer. E aí chegou uma hora que no cartório não tinha mais possibilidade de não fazer a faculdade de Direito. E aí, como uma boa, né, funcionária, ele gosta de trabalhar, taurina, braço duro, falei, eu vou. E aí comecei a fazer faculdade, junto fiz, o Tabelião treinou a gente, a equipe, não foi só eu, tá? Então, eu fiz Sebrae, eu fiz atendimento ao cliente, controle financeiro, etiqueta, eu fiz tantas coisas, tudo que tinha eu fiz, né? E esses dias eu colhendo algumas informações para escrever sobre minha vida, minha mãe falou: você estuda desde 2 anos. E eu gosto de estudar. E aí eu levei isso, né? Tanto é que eu fiz o curso de cabeleireiro, fiz direito. Aí mesmo fazendo direito, eu estava ali fazendo esses cursos do Sebrae, ali sempre em movimento. Aí chegou uma hora que eu já estava cansada e eu falei assim, cara, eu quero alguma coisa diferente na minha vida. Eu olhava a vida lá fora. Eu ficava próxima da porta, eu olhava a vida acontecendo do lado de fora. Eu falei, eu quero viver isso aí. Eu quero levar minha filha no colégio com roupa de academia, botar ela no colégio, ir para academia, me cuidar. Eu ainda estava nessa de querer sair ali para não trabalhar, para ficar ali com o marido dando uma assessoria, né? Doce ilusão minha, porque eu descobri que eu preciso desse movimento, porque o movimento está introjetado, né? E descobri, através das terapias, que o contrário da depressão é expressão. Então, quando eu saí do cartório, eu deprimi, porque eu parei de me expressar. Eu tinha esse ideal de mulher que, na realidade, não cabia dentro da minha personalidade, quem eu sou. Então, eu vim na pandemia, saí, vim para dentro de casa e vivendo aquela estabilidade que eu queria. E eu falei, não é isso. Não aguento mais. Não aguento. Aí conheci a psicanálise. Dentro da psicanálise, quis fazer a formação de psicanalista. Hoje eu sou psicanalista, programadora mental, adoro inteligência emocional. E vim me desenvolvendo ali dentro de casa, ainda fazendo maquiagem, penteados. E aí chegou uma hora que eu falei, não, eu quero me dedicar somente às terapias. Eu ainda alternava, mas aí eu atendia as terapias durante a semana. No final de semana estava muito puxado e realmente são trabalhos puxados. Um é o físico e o outro é o emocional. Eu falei, tem que me escolher. E foi aí que veio o Leste, né? O Leste apareceu na minha vida, deu uma publicidade gigante. Eu fiquei com autoridade bem forte. Uau. Estou sendo procurada, as pessoas que estavam ali me vendo os movimentos, elas vieram para mim, não porque foi através do Leste, mas eu creio que tenha sido mesmo a visibilidade que eu ganhei. Você vê, o meu Instagram é prova viva disso. Você vê ali uns movimentos meio rosa e tal. Depois eu mudei o Instagram e aí veio o convite do Leste, aí veio os movimentos do Leste e hoje atendo internacional, nacionalmente, atendo também em São Gonçalo. Deixei de fazer alguns trabalhos de penteado, maquiagem, ainda tenho agenda até dezembro, mas a prioridade agora é me dedicar. Então, eu trabalho aí atendendo homens e mulheres, tá? Eu não atendo só mulheres, atendo todos eles, né? Homens, mulheres, e fluindo, evoluindo num voo lindo. Vocês viram? A mulherada que é de peso, né? Que tá aqui comigo sentada, né? E eu acho que todas aqui trouxeram o quanto alguma coisa já superaram aí na vida. E por que eu acho que é tão importante a gente falar nesse ponto? Porque eu vejo muitas mulheres ainda se escondendo. Muitas mulheres ainda dizendo, não é pra mim, não vai dar certo, nem vou começar. E aqui a gente tem prova viva de 5 mulheres, porque eu me incluo nessa lista, de que a gente pode sim superar as nossas histórias, a gente pode sim superar a nossa realidade e buscar uma outra realidade, que nem a Ju falou. Eu olhava para fora e dizia, é isso que eu também quero viver, né? E aí eu quero que vocês tragam um pouquinho, se teve algum momento que teve alguma virada de chave ali na vida de vocês, né? Pensa que quem está nos vendo são mulheres que
Então, precisando alavancar a sua vida, sair daquele conformismo de dizer, ai, não posso, não é pra mim. E eu vou começar a rodada. Eu vou pegar um gancho até do que tu falou, Ju. Eu era uma pessoa que colocava muito o meu tempo e minha energia para os outros. Muito, assim. E uma grande virada, eu me lembro, eu tava na minha varanda, era 2017. E eu olhando pro céu, eu disse, se eu pegar essa energia e colocar ela na minha vida? E aí abriu assim, uau! Uau! E aí eu vou te dizer que aí a minha vida começou a dar umas mudadas fortes, assim, porque eu era uma pessoa muito dependente emocionalmente e ficava fazendo muito pros outros, porque eu não acreditava em mim. E aí, quando eu disse assim, pô, não tá fluindo aqui onde eu tô botando, mas e se eu trazer isso pra mim? E foi aí que começou a fazer algumas viradas de chave na minha vida, onde eu comecei a me colocar mesmo como papel principal, porque eu não me colocava como papel principal, eu me colocava muito coadjuvante, assim. Às vezes nem aquela coadjuvante, sabe? Como é que é? Participação especial. Participação lá de cantiga e tal. Bastidores. Figurante. Eu, às vezes, era figurante da minha própria vida, né? E aí foi essa virada. Flávia quer trazer algo que foi importante para ti ali na tua história, o momento que tu disse é isso. Então, como eu disse antes, eu tinha esse preconceito, né? E eu tive a sorte eu digo sorte porque eu não era programado, eu queria fazer o doutorado perto de casa, porque eu tinha ficado longe. Então, eu quero qualquer linha de pesquisa, qualquer coisa que eu possa ficar perto dos meus filhos. E aí, eu tive a sorte de trabalhar, eu não sei se vocês conhecem, uma doença chamada neurofibromatose, tipo 1, que é uma doença que as pessoas têm múltiplos neurofibromas, são tumores dérmicos, muitas deformidades, e eram 100 pacientes dessa doença. Você não vê quase eles na rua, porque eles não saem na rua. Porque eles vivem escondidos, porque eles não têm apoio e as pessoas discriminam muito até os dias de hoje. Né? Acham que é lepra, hanseníase. Então, eles são muito discriminados. Então, quando eu conheci esses pacientes, eles mudaram a minha vida. Ali foi uma mudança muito grande que aconteceu. Eu me senti realmente fazendo parte do mundo, podendo fazer alguma coisa realmente importante para alguém. E foi justamente por isso que eu tive tanto preconceito com a estética. Porque a estética era o oposto disso. Mas, quando eu entrei, que eu tive que fazer essa transição de sair dos cuidados com esses pacientes para entrar na estética, eu já estava fazendo psicanálise e eu já estava fazendo terapia. E a virada de chave foi aprender a dizer não para o outro, para dizer sim para mim. Nossa. Eu não sabia fazer isso. Isso é uma coisa que nem todo mundo sabe. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Então, tu fala, a gente tem que escolher algumas brigas. Não dá pra gente ir em todas. Não dá pra gente estar presente em todas as festas. Não dá pra gente... Não dá. E às vezes a gente não entende isso, né? E a gente tem um tempo cronológico, né? E um reloginho rodando. Tem fim. Tem fim. Todo mundo vai para o mesmo lugar no final. Então, tem gente que não enxerga essa finitude e não vê a valiosidade desse tempo que a gente está vivendo. E aonde que você tem que colocar. E, Flávia, eu vou te interromper, assim. Pode interromper. Eu, desde que eu fiz os 40 anos, eu tô muito assim, eu não tenho mais tempo pra perder nem energia, a minha vida tem que começar, gente, agora, sabe? Muito. Mas é um erro, né? Vivo, assim. É um erro, sabe por quê? Porque a gente não sabe quando vai ser esse tempo. E a gente só começa isso quando a gente faz 40, 50? Não! Muito tarde, né? A gente tem que começar isso assim, no momento que nasceu, você tem que ter consciência da finitude. Mas, Flávia, tu não acha que às vezes é porque a gente recebeu um script da vida? E aí a gente vai buscando aquilo que falaram que é pra gente buscar? É cultural também. Né? Aí, principalmente a mulher, né? Filho, casa, se forma, casa, filhos, né? E aí, mas eu acho que chega um momento que ela meio que desperta pra si, tipo, o que eu tô vivendo? Cadê minha vida? Não faz mais sentido,
tá vivendo isso, né? Que bom que tá mudando, né? E aí, pra mim, eu vou falar uma palavra que não é muito bonita, não, mas eu vou falar. Foi aos 40 eu comecei a dizer, vou dizer, foda-se, sabe? Vou pensar mais em mim, porque eu era muito de agradar, eu era muito de corresponder às expectativas dos outros, e o ponto que eu não olhava pra mim, né? De dizer. E é um egoísmo saudável. É um egoísmo... Sim, é amor próprio. É amor É porque próprio. É as amor pessoas que próprio. estão à nossa volta, né, começam a achar muito estranho. Tipo assim, nossa, mas você tá pensando... Elas não falam, né? Mas você É. percebe, tipo, você tá Silêncio. pensando em você, tipo, mas que audácia. E às vezes a Você que pessoa faz nem tudo pra percebe. mim. Ela não percebe que você tá pensando em você, ela percebe o não. Aham, Ela não quer receber Como o não. assim? exatamente. Esse é o problema maior. Aí você é o quê? Né? Ah, muitas das vezes é Antipática. visto como prepotente, Isso. arrogante, Isso. antipática, Até né? acho Até importante. egoísta, né? Gente, Eu egoísta. aprendi que não é egoísmo, é posicionamento. Hoje Exatamente. Não é egoísmo, é posicionamento. Ai, muito bom. Hoje, o posicionamento faz com que a nossa autoestima esteja realmente alta a ponto de falar, eu escolho a mim mesma. Isso. Exatamente. É aí- igual a metáfora do avião. Primeiro eu. Sim. Senão não tem como E aí eu ser o vou contar próximo. uma história, o quanto que a gente tá mexendo em lugares profundos, né? O passado não me define. Trazendo isso, eu sempre escutei que eu era uma pessoa brava dentro de casa. Ah, eu E aí, também. mas escuta, segue a linha, segue a linha. Tanto ao ponto que eu levava isso pra terapia, porque eu me achava que eu era brava, que eu era grossa. Mas aí, numa situação com um familiar, eu comecei a ver que eu era me posicionando. Exato. Que aquela Sim. pessoa estava passando do meu limite. Uhum, E aí eu precisava me posicionar. Grossa, uhum. mal educada, não Uhum. pode. E o quanto que eu levei a vida inteira pra entender, não sou eu. Só eu estou botando o meu Seu limite. limite. Só que o quanto eu peguei pra mim que eu era grossa. Total. E era o contrário. Sim. Me identifico super. Ele tava num abuso, né? Porque abuso é Exato. além do uso. E aí você, hoje, validar o que você entende é bem a questão de posicionar assertivamente. Porque no set analítico eu recebo pacientes que falam assim, Ju, mas será que eu tô maluca? Será que eu estou procurando algo aonde não existe? Meu Deus. E eu falo, não desconsidere, não passa pano. Legal. Aham. Não passa. Então, Na bem da verdade, muitas das vezes a gente prioriza muito o outro e esquece de nos priorizar. Exato. E aí o outro trabalha tanto na sua mente que você, sem perceber, inconscientemente, você passa a ser manipulado pelas pessoas. Você passa a ser um brinquedo. E quando você acorda, que você desperta, você, ei, isso tá errado. E a pessoa não tá pronta para essa sua nova versão. Mas você precisa viver a sua verdade. Porque muitas mulheres, quando não se libertam disso, elas se enterram em vida para ser aceita pela sociedade e pelo meio familiar. E aí, Vivi, tem muito da mulher que cresceu fazendo pra ser amada. Né? Exatamente. Aí se tornou a boazinha. Sim. Porque né? o abandono traz isso. O trauma do abandono gera essa consequência. Normalmente, mulheres que têm dificuldade em dizer não são mulheres que na infância foram rejeitadas por pai, tiveram um processo de castração muito bruto, né? Onde ela não podia se... Fica quieta, menina não pode isso. Uhum. E quer queira ou quer não, o que isso gera como consequência? A mulher se torna alvo de relacionamentos tóxicos e abusivos e não consegue se posicionar. Sim. Então, é muito difícil realmente olhar quando a mulher está nessa situação e entender e falar, isso não é para mim. Sim, porque ela passou a vida inteira Sendo nesse programada no lugar, negativo. fazendo para ser amada. Exatamente. Né? Então e aí ela vai até para uma escassez dela. Né? Exatamente. E o grande número de agressões e feminicídio hoje em dia é justamente pelo posicionamento. Exatamente. É só pelo posicionamento. Exatamente. Bastou um posicionamento e muitas mulheres morrem. Ainda, infelizmente. Então, trazendo um ponto para cá que estamos conversando, e aí, tu tá se posicionando na tua vida? Tá conseguindo dizer sim para ti? Tá vendo o quanto que é importante isso para tua vida mover, para onde faz sentido? Aquilo que bate teu coração? E pode ser que tu esteja escutando que tu é egoísta, pode ser que tu esteja escutando que tu tá errada, mas não se posicione, é a tua vida, é o que tu quer viver. Ju, me conta aí um momento de precisou virar uma chave, precisou ali se virar algo, vai. O momento que virou a chave foi há um ano atrás. Eu saí
da CLT, do fixo, em 2020. E dentro dessa coisa de quebrar a idealização e viver algo real, precisei da ajuda terapêutica e entendi que eu poderia, claro, ser uma psicanalista e ajudar o outro. Só que eu ainda não tinha a noção de que eu poderia viver da psicanálise. E eu ainda fiquei com um vício de ter algum fixo. Então, eu pensava assim, não, eu só vou progredir se eu tiver um fixo e eu posso levar a psicanálise, porque era o modus operandi que eu estava. Eu tinha o fixo e fazia por fora a maquiagem e o penteado. E aí, eu estava operando da mesma maneira. Então, eu busquei voltar, tá? Eu mandei mensagem pro tabelião, porque o combinado foi eu sair, depois da pandemia, eu voltar. Pra você ver, mesmo eu querendo sair, eu saí deixando uma porta aberta. Porque eu ainda não tava... Segura, né? Isso, tava muito insegura. Não tava firme ali Não naquela tava decisão. confiando, Não né? tava. E aí, em 2023, eu consegui voltar para o mesmo segmento. Não foi muito fácil. Aí, nesse meio tempo, tinha o vitimismo. Ah, porque não vão me contratar porque eu tenho direito. Qual empresa que vai me contratar? Eu não sou advogada, não fiz OAB porque eu tenho direito. Ah, eu estava muito nessa questão mesmo trabalhando, eu ainda estava. E aí chegou um ponto que a minha analista falou: olha, isso é comportamento de vitimista. Vitimista não prospera. Aí eu... Vitimista não prospera. E aí ali ela virou a minha chave, porque ela me ajudou a chegar em algo que eu não estava conseguindo elaborar sozinha, porque eu tenho um passado onde meu pai faliu. Então, eu venho de um ex-empresário que tinha 3 lojas aqui em Niterói e ele faliu e eu vivi isso na minha programação. 6, 7, 8 anos, vivi a escassez. Como eu vou empreender? Quero passar por isso também. Meu vou falir. Tudo que eu vou Sim. fazer, eu vou falir. Então, meu modus operandi estava dessa forma por causa disso. E aí, ela conseguiu me ajudar a elaborar. Quando ela falou isso, eu comecei a prestar atenção. Ou seja, ela trouxe à minha consciência o vitimismo, aquilo que eu estava operando. E aí, as terapias intensificaram. Os meus trabalhos ficaram melhores, porque eu consegui sair do vitimismo, entrar para essa questão de ser empresária. Tanto é que hoje eu falo, eu sou empresária do ramo da expansão da consciência. Eu estou trabalhando, eu estou independente e eu consigo ganhar mais do que eu ganhava no cartório. Eu acho que vale a gente falar sobre o vitimismo. Foi Porque quando a vitimismo. gente, eu também já fiquei muito no vitimismo, assim. E no vitimismo a gente não cresce, no vitimismo a gente não prospera. E a gente vai só buscar outras pessoas pra gente continuar nesse vitimismo. Eu queria que alguém viesse e me salvasse. Isso. Quando, na realidade, eu aprendi que tá tudo dentro de mim. A Sim. cura tá em mim, o amor tá em mim, tá tudo em mim. Normalmente a vítima, ela escolhe, ela busca um salvador e tem sempre um agressor. E aí forma uma triangulação. É o governo que Que não na ajuda. grande maioria das vezes o nosso maior inimigo somos nós Nós mesmos, mesmos. porque Nossa. tudo começa e termina na nossa mente. Sim. Então, se São você histórias. que a Exatamente. gente As tá crenças limitantes, os dogmas, os paradigmas que nós carregamos do nosso DNA, como Sim. ela mesma acabou de citar. Sim. Isso impacta Sim. na nossa vida Lógico. diretamente. Sim, e olha só, né, o que a Ju traz, né? A questão da história do pai. Sim. Né? Então, aqui a gente está inspirando mulheres a dizerem sim para suas vidas. E é importante ela também ali. O que eu carrego da história do meu pai, da minha mãe. E da ancestralidade, Sim. DNA. Que ela reverbera ainda. Eu já trouxe isso, assim. Eu venho de uma ancestralidade de mulheres silenciadas e silenciosas. O quanto eu também já fui essa mulher, não vou falar, não vou me expressar. E aí eu comecei a dizer, eu já posso fazer diferente, eu já posso falar. Também é algo para a gente considerar nesse lugar de superação, Sim. de dizer sim para nossa vida, né? Sim. E aí, para ter mais força ainda, é você olhar para você, entender e compreender que você não está representando somente você. Você está representando toda a sua ancestralidade, a sua avó, a
sua bisavó, a sua tataravó, mulheres que foram silenciadas, Sim. mulheres que não tiveram esse posicionamento que nós estamos aqui à vontade. E isso traz uma força, uma energia, uma leveza. Nossa, uau, elas lutaram, mas eu tô aqui representando a cada uma delas. E parou na gente. Não é? E parou. Daqui pra frente é Quebramos, ressignificação. exatamente, Novo sentido. nós quebramos o ciclo, nós quebramos um padrão, gente. Sim. Tiramos as correntes da nossa mochila. Não é, vida. vamos tirar as correntes, é Sem isso, peso. porque isso não nos pertence. Nós podemos muito mais, não pertence. E honrar é olhar e entender assim a força que você tem dentro de você. Isso muda tudo, gente. Nossa. Muda Você sabe, eu queria falar um negócio. Você sabe o que que eu ouvi do meu ex-marido quando eu falei que eu ia me separar? Ah, A pergunta que ele fez: quem vai te querer com 4 filhos? show. Aí eu falei: bom, não sei nem se eu quero alguém, eu só sei que eu não quero você. E isso era uma coisa, né, que a mulher precisava, como se a mulher sempre precisava de Exato, alguém cá no lado, né? Não pudesse Porque fala-se ser... muito da mulher que tem filhos, né, pra ela segurar o homem. E o homem que bota os filhos e acha que isso Pra vai segurar segurar a mulher. mulher. Total, faz muito Né? Existe sentido. esse lado. Contrário. A insegurança do homem. Existe, sim, sim. Tem sim, gente. Eu tenho Bastante. 3 e casei, graças a Deus, estou muito bem casada. Sim. Ele foi ali muito de pontos de força. Você, vamos lá, vamos estudar, você consegue. Isso. Base de tudo isso, né, de conhecimento, foi porque, quer queira ou não, ele trouxe. Então, é possível sim. Sim. Toda mulher é possível de encontrar alguém, sua alma gêmea, é E possível. de se encontrar. De se encontrar. Porque eu, a princípio, eu tive que me reinventar porque não tinha pensão. Exato. Porque não tinha. Porque você não Olha. achava a pessoa. E aí você E fez você- as pazes com você se casou consigo Isso, mesma. eu falei, E não, eu Abriu, vou- você casar. descobriu. Eu Eu tenho vou pra conseguir, casa, eu, né? vou, eu vou conseguir, eu vou conseguir pagar tudo, eu vou conseguir prover. E em muitos momentos a gente acredita que não vai. Nossa. A gente fica, não vou conseguir. Como é que eu vou conseguir chegar? Eu nunca vou conseguir ganhar o que ele ganhava. Eu ganho mais do que Olha ele aí. ganhava. Ai, porque eita. você, Cara, isso não é bom? Isso não é Maravilhoso, bom, é muito gente. potente. Mas eu pisei em muitas bombas. Eu fiquei sem plano de saúde muito tempo. Então a pessoa olha assim e fala assim: como é que ela é? Toda arrumada. Flávia, o que te manteve? Meus filhos. É principal combustível, né? São os filhos. Isso a gente não pode negar, né? Os filhos, a vontade de vencer, de continuar, de ser alguém, de provar que você pode vencer, que você pode. E Deus. É verdade. Perfeito. Deus. Deus. Perfeito. Porque sem Deus eu não tinha chegado em lugar nenhum. Se tiver alguém que está vivendo um lugar escuro, sabe? Que tá num quarto e não sabe pra onde sair, busca Deus. Verdade. Busca a Sim. tua fé, da maneira que for, da Sim. tua maneira. Isso, a sua porque fé. A fé é algo que realmente traz muita luz pra nossa vida. E eu acho assim, são 3 pilares, né? Emocional, material e espiritual. Espiritual. Muito. O Sem o espiritual precisa espiritual existir. também Não, não dá, gente. é um Tá bem? equilíbrio. A gente É a precisa- tríade do sucesso, né? Corpo, isso. mente e espírito, né? Sim. Não 33,33 de cada um. Somos um composto. Inclusive, eu quero muito te escutar, porque tu tem uma história, assim, de muita resiliência. Muita super. Onde qualquer pessoa poderia continuar na mesma linha onde tu tava, né? Na dificuldade e não conseguir sair. Como é que tu fez aí a virada de vida em ser a Vivi de hoje? Eu imagino que não é a Vivi que tu quer ser ainda, tem muitas Não. Vivis pra alcançar. Que bom, Que uma bom. versão, né? A Mas gente não esse, para da por aí. onde tu saiu, sabe? O que te manteve, qual era o pensamento que tu tinha? O que batia aqui dentro? Bem, assim, só para resumir, porque senão fica muito longo, né? Desde muito menina, eu sempre tive uma certeza assim dentro de mim. E aí entra o espiritual. Esse não é o teu lugar. E aí eu vinha caindo. Calma, fica tranquilo. Repete. Esse não é o seu lugar. Ai, que Muito coisa linda. Isso é importante né, cara? demais. E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Me casei com 13. Nossa. Oh, meu Deus. Ou seja, com 12 anos de idade, eu já tomava conta de criança sendo uma criança. E aí, com 13 anos, para fugir dos maus tratos, saí de casa. Meu filho nasceu, eu fiz 15 anos e no outro mês meu primeiro filho nasceu. Meu Deus. Então, assim, era uma criança cuidando de outra criança. Sim. Vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, porque eu queria fugir dos maus tratos do lar que eu vivia. Acabei adentrando nessa Claro. situação. Foi o que eu achei que seria melhor para mim. Viviane, se arrepende das escolhas que você fez? Não.
cada escolha que eu fiz me trouxe até aqui. Sim. Então, Foi o melhor que assim, tu pôde fazer foi em o cada melhor fase, né? que eu pude fazer naquele momento. claro. Então, assim, quando eu decidi me separar com um filho no braço e com outro na barriga, é porque eu já não aguentava mais. Ou eu ia matá-lo, ou ele iria ceifar a minha vida. Então, para não manter meus filhos naquela situação, eu saí. E aí comecei trabalhando, catando latinha para poder sustentar. Depois entrei de novo em um relacionamento tóxico e abusivo. Busca o Mas, padrão, enfim, né? o busca mesmo do padrão, padrão, né? ele se repete, sabe? Sim. Infelizmente, inconscientemente, Sim. porque a minha carência, por eu não ter tido pai, por eu não ter tido mãe, eu queria ter alguém, eu queria ser amada, eu queria ser Cuidada, acolhida, né? eu queria ser cuidada. Inconscientemente você busca um modelo, né? Exatamente, e eu acabei repetindo a mesma situação, só Sim. que foi muito complicado, porque fui traída, aí me separei, mantive minha casa com minhas 3 crianças pequenas, perdi o emprego. Bum, perdi o emprego, perdi tudo. Nossa, Devendo aluguel, fui despejada da casa. meu Deus. E aí, o que que aconteceu? Para não levar meus filhos para a rua junto comigo, entreguei as avós paternas, né? E falei, Deus, eu não tenho mais o que fazer. Tudo que eu tinha ficou na casa. Uma geladeira velha com a porta caindo, que dava choque até na alma, que é a realidade, não tenho vergonha de falar, Nada. que era, né? Não é nada. Então, assim, eu acredito que isso é muito importante para que outras mulheres possam entender que é possível isso mudar, aí, né? e que exatamente. pode. É possível, você pode Isso. tudo o que você quiser. É possível. Basta que você faça as pazes com você. Amém. E aí, o que acontece? Me vi na situação, fui parar na rua. Só com a sacola de lixo embaixo do braço e algumas peças de roupa dentro. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Do jeito que tá, não dá pra ficar. Essa frase eu vou levar pra minha vida. Do jeito que tá, não dá pra ficar. Eu preciso pegar meus filhos de volta. Eu preciso retomar a minha vida. E aí, de noite, aquele grupo de pessoas se reunia, bebida. Assim, teve situações que eu tive que partir para dentro de 3 mulheres que vieram pra cima de mim pra me agredir, porque eu não fazia parte do grupo, porque tem isso nas ruas. Tem. Sim. Pertencimento em qualquer A rua lugar. é Exatamente, É, a a rua rua é uma é selva. isso. Então, assim, eu tô viva, primeiramente pela graça de Deus, porque eu acredito que Deus tem um plano e um propósito na minha vida muito maior. E isso eu sou muito, assim, espiritualizada, né? Não tem nem Porque dúvida. com tudo que eu vivi, com tudo que eu passei, Quanto tempo, Vivi, você ficou na rua? 3 noites, porque Deus é muito grande na minha vida. Graças E a aí, Deus. todos os dias, eu saía com aquela sacola, uma havaiana no prego ali, e ia em busca de um emprego até que a primeira porta se abriu pra mim. E aí, sabe essas vagas de panfletista, né? Que você Sim. fica com aquele negócio de plástico quente na roupa, consegui uma vaga dessa. O cara me deu R$50 para pagar minha passagem. Eu segurei esses R$50 firme na mão e falei, Deus, agora é eu e você. E fui. Na época, tem um bairro que hoje em dia é Jardim Catarina. Eu fui andando até esse bairro e pedindo a ele. Passei por uma favelinha e perguntei, vocês sabem onde tem uma kitnet para alugar? Eu só tinha R$50. Mas a minha fé era muito maior que tudo. Meu Deus. Aí a menina, olha, bate ali na casa de fulano de tal, para não citar o nome da pessoa, bate ali na casa de fulano de tal, que ele tem uma vila, talvez ele possa te ajudar. E a sacola embaixo do braço. E aí eu bati, e com esses R$50, eu acredito que esse foi o meu maior investimento como empreendedora, porque desses R$50 eu consegui sair da rua, entrei para uma casa, sem nada. Nossa, Vivi, que lindo. Sem nada. Você sabe só o que é o chão puro Nossa. e uma cobertinha velha? Mas poder ter meus filhos de volta. Sim, Nossa. é isso. Era tudo que você Era precisava tudo que eu do seu precisava. combustível. E eles foram o meu ponto de força. É. Eles foram a minha virada todo o tempo, sabe? Porque Sim. eu só queria ter a minha família de volta. Porque a minha preocupação era, eu tive uma infância muito difícil. Meu Deus, se essas crianças pararem em mão errada, eles vão passar por tudo que eu passei. Sim. Isso não é justo. Eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E foi isso que me deu, assim, essa virada, sabe? E isso me trouxe até aqui. Ih, Isso, sentada maravilhoso. hoje, no Mulher, dia 11 do 11, não nessa dá, não. mesa. Essa mulher daqui Não não dá, dá, não, gente. Ah, cara. maravilhosa. Então, É muito. assim, quando eu olho para uma mulher, porque muitas mulheres, o universo, ele traz, né? Igual ela falou sobre, a Ju falou, né? Quando estamos no nosso caminho, no nosso propósito, Deus, o universo, não estamos falando de religião, ele Sim. traz para nossa vida as pessoas certas. E sempre quem vem para mim são pessoas que estão muito. Eu falo, gente, mas são pessoas que estão passando por situações muito difíceis, mulheres, porque eu atendo mulheres. E eu olho para essas mulheres e aí eu falo assim, vocês não são mole não, hein? E aí, tu consegue perceber que
teve um propósito de tudo que tu passou? Sim. Eu não sou vítima de nada. Nada é por acaso. Tudo é do jeito que tem que ser. Se eu não passasse por tudo que eu passei, eu não seria a mulher que eu sou hoje. E eu acredito, eu falo muito que vocês falaram de servir, eu acredito que eu, Viviane, eu sou um canal de contribuição. Eu sou um canal, eu estou aqui para servir. Então, tinha que ser assim. Porque hoje, além das minhas formações, quando eu olho para uma mulher, cada uma, eu consigo sentir a dor dela, cara. E vejo. Já sentiu porque Isso é um dom. eu senti. coisa. Sim, eu olho, é um dom. Eu olho para a pessoa, aí a pessoa fica assim, meu Deus, mas é porque eu já tive naquele lugar. E aí eu quero muito trazer aqui um assunto antes da Nath falar, que a gente passa por situações de vício na nossa vida, os traumas, e esses traumas, eles fazem com que a gente se fragmente todas, né? Mas os traumas, quando a gente ressignifica, eles trazem talentos E traz muita força, E né? muita coisa pra Resiliência. vida. Então, olha só, a Vivi passou na rua, passou por dores horríveis. Hoje ela tem uma sensibilidade absurda Muito. com as pessoas. Hoje, trazendo algo da minha vida, eu me lembro que por muito tempo eu fiquei na vítima, falando que meus pais me deixavam lá na casa dos meus avós, sozinha, abandonada, mas era aquele silêncio que eu me tornei uma pessoa muito criativa, com uma escuta muito boa, ótima para solução, uma habilidade de conversar com todo mundo, porque era só adultos, então eu tinha que ter ali uma flexibilidade. Então, assim, como é importante a gente olhar para aquilo que nos aconteceu, Exato. sabe? Porque dali, e eu sei que dói. Não é gostosinho, não é um chocolate ao leite, é um amargo pra caramba. Mas dali, quando a gente consegue ressignificar, a gente vê talentos que se tornam presentes na nossa vida. Então é muito importante que a gente possa. A vida é pra frente, mas quando a vida não tá fluindo pra frente, dá uma olhadinha no nosso passado. O que aconteceu? O que doeu aqui? E deixa eu ressignificar. E eu acho que é muito colocar amor pela nossa história, né? Integrar as nossas partes, ao invés de eu estar lá toda fragmentada, eu começo, isso me pertence, isso é meu, né? E porque quando surge algo difícil, a gente quer esquecer, mas não, né? A gente precisa trazer para ir de forma inteira, né? Exatamente. Autocompaixão. Tudo começa por você, né? Eu costumo, vou pegar um gancho da Vivi, eu ultimamente tenho falado bastante isso, né? Falei, gente, essas situações que eu tô vivendo, só pode alguém aparecer na minha vida para eu poder justamente usar o que está acontecendo. Então eu passei a validar. Eu passei a validar tudo o que acontece comigo. Falei, vai chegar até a minha vida pessoas que precisam exatamente de mim, exatamente do que eu tenho, exatamente daquilo que eu elaborei, exatamente daquilo para eu poder ajudar a não acelerar o processo, mas a fazer assim como a minha psi fez comigo, a ajudar a pessoa a elaborar, porque eu sou dessa, eu sou a psicanalista que quando eu tenho a oportunidade de ajudar, eu ajudo. Mas eu acho que tem que ser assim. Eu pego isso para mim, porque eu também ensino muito, né? Eu falo, olha, as pessoas vêm até mim e eu me considero uma plataforma de lançamento. Aonde eu boto pra cima. Qualquer coisa eu estou aqui. O meu WhatsApp é liberado. Eu não tenho limite. Quem tem limite é meu cartão de crédito. Infelizmente. Eu atendo, respondo. Às vezes eu ligo a internet, alguém mandou, eu respondo 3, 4, 5 horas da manhã. Não Mas tem limite. precisamos Apego. ter. A minha clínica é apego. Por quê? Faltou apego pra mim, como você falou, né? Total. Faltou. Então, hoje eu sou pro outro, sirvo ao outro, e eu sou pro outro alguém que eu queria muito ter. E eu falava assim, poxa, eu queria tanto ter uma melhor amiga. E hoje eu me comporto como uma melhor amiga, acolhendo, respeitando a história de cada um. É assim, é seu exemplo, Vivi, a sua história realmente é transformadora. Me emocionei, né? Porque nós estamos aqui para poder transbordar. Não é guardar conhecimento. Não, É gente. poder fluir na vida Ser do um outro. instrumento, né? Ser instrumento. Exatamente. E quanto mais você flui, quanto mais você deixa de você na vida da pessoa, mais aquilo transforma a sua vida Sim. e mais pessoas chegam até você. E tem muita gente, tem muita mulher que tem muito conhecimento e que não consegue transbordar, né? Tá lá É obesas, verdade, as obesas é intelectuais, verdade. né? E muitas vezes esse transbordo não acontece, né? Com medo de julgamentos, com medo de rejeição, de passar por uma coisa, mas
vamos se colocar num lugar maior, sabe? Que tem gente que tá precisando daquilo que a gente tem. Exatamente. E tem pessoas que entram naquela questão da concorrência. Gente, existe milhares e centenas de pessoas no muito mundo únicos. precisando de apoio. Precisando daquilo que você tem para dar, gente. E Sabe? da forma que você dá, né? Porque cada Exatamente. pessoa é uma Isso. pessoa. E aí, Nath, continuando contigo, então, me fala uma virada de chave onde tu precisou se superar, onde algo que te manteve aí de pé, olhando pra cima e não pra baixo. Então, tudo que vocês estão falando, eu tô me identificando em vários momentos. Também acredito muito aqui no que vocês estavam falando, mas eu vivi colocando aqui. Eu acredito que nada aconteça por acaso, realmente. Tudo tem um propósito. Por mais que doa, por mais que seja difícil, aquilo ali tá preparando a gente pra alguma coisa mais à frente, sabe? Aí Pra gente ser transformado. repete por mais. E agora que eu já esqueci? Aqui está te preparando Se pra preparando algo, né? para algo à frente. Então, assim, que seja pra gente ser mais resiliente, que seja pra gente acreditar mais na gente. Então, assim, eu era uma pessoa muito quieta, sempre fui muito calada, assim, de ter um posicionamento meu e falar assim, não faço questão de falar para as pessoas não precisarem de meio que ser goela abaixo, sabe? Eu acho que eu devia ter pessoas a mim em volta que eram um pouco de goela abaixo, eu não queria muito ser goela abaixo, mas eu não sabia que tinha aquele equilíbrio, né? Que eu podia ser meio termo. E aí, quando a Nath estava falando agora de que certas coisas fazem com que, tenho medo de me expor, eu tenho medo de fazer isso e não dar certo, eu acredito que até mesmo a gente tendo medo, porque eu também tinha, algo acontece quando você precisa ir. Deus, espiritualmente, ali pra mim é Deus, mas pra quem, independente do que Sim. seja, Claro. ele faz. Então, assim, eu acredito muito que ele vai fazendo seus caminhos. Quando você vai ver. Hoje eu tenho uma percepção e uma intuição maior pra conseguir entender, ter paciência, visualizar isso. Mas isso foi passado ali, meu conhecimento foi tracejado, assim, minha vida sempre foi muito boa, família muito unida, abundante, não tinha muito nada o que reclamar, sabe? Minha mãe era formação em psicologia, ela não tinha exercido e ela tinha sido adotada, então eu acredito que a base familiar veio muito forte por causa dela. Então, assim, ela veio muito da psicologia para poder mudar a história de vida dela e ela me fez muito ter essa coisa desse apego da psicologia, de entender o ser humano para poder realmente fazer com que seja uma vida ali mais tranquila de alguma forma, né? Então, a minha vida, ela veio muito traçada em 2 lutos. E hoje eu consigo enxergar isso de uma forma bem clara. Primeiro foi o luto de um ex-namorado, que eu vim contrair ali uma síndrome do pânico. E aí, essa síndrome do pânico, ela me levou, assim, pro fundo do poço 1 ano depois. Óbvio que teve consequências nesse meio tempo e tudo, mas eu vi que eu hoje não consigo, tá estranho falar, porque parece assim que você desejava a morte de alguém, né? Mas que eu não consigo me enxergar se aquilo ali não tivesse acontecido naquele momento, porque eu não sou a Natália que eu sou hoje, com uma sabedoria, uma maturidade, um real mais da vida, se eu não tivesse passado por aquilo. Então, eu me considero uma pessoa muito melhor e muito mais preparada para o mundo e para a vida, sabe? Porque ali eu voltei muito pro meu autoconhecimento, né? Então, aquela coisa real que você tem que ir lá pro teu fundo do poço e falar assim, olha pra você, olha. E aí você olha e você aprende que você tem que ser egoísta assim. Se eu não me tirar daqui, ninguém vai me tirar. Eu tenho que me tirar. Então, como é que eu vou resolver isso daqui? Eu, como uma gestora, você virar e falar assim, e aí, o que eu tenho que fazer agora? Tem que ir no psiquiatra, tem que tomar remédio, tem que fazer exercício, tem que fazer isso, né? E não é de uma hora para outra, né? Tem coisa que a gente quer que seja de uma hora para outra e não é. Mas é como, na verdade, tudo na vida acontece, né? Sim, Nada, sim. na verdade, é de uma hora para outra. A não ser quando a gente tem a escuta aí nos 6 em 7, ou tem que fazer assim, que você vai conseguir isso. Mas a maturidade faz com que a gente aprenda. E há 2 anos atrás eu vim ter o falecimento da minha mãe. Ela ficou 2 anos doente e agora tem 2 anos de falecida, né? E minha mãe era muito pilar, assim, muito forte da família. Tava até falando com a Nath essa semana. Com isso, eu percebi nitidamente que se eu tinha tido uma síndrome do pânico há 8 anos atrás, eu não sei se eu teria aguentado o falecimento da minha mãe e de ter ajudado ela em todos os instantes, de estar do lado, de conseguir trabalhar, de não perder minhas empresas, de conseguir ajudar ela na empresa dela, de conseguir manter de alguma forma a nossa estrutura ali. E aí eu fui lá para a história dela, que o que foi a base? A família. Então,
que se não tivesse ali aquele antro ali de uma paz, uma tranquilidade, de você fazer o que quer, o dinheiro não é tudo, mas ele é muito importante, ele foi muito importante para ela poder ter um tratamento, para ela poder ter um remédio, para a gente poder ter uma ajuda para conseguir não perder meu emprego, senão eu, como mulher, automaticamente teria que largar a mão das minhas empresas, né? Aquele tem que, né? Ou que eu não iria aguentar, porque eu me conheço. Então, graças a Deus, no final, por mais que sejam momentos de dor, são momentos de muito aprendizado e muita resiliência. Vocês concordam que a gente aprende mais na dor do que no amor? Pra mim, Sim. total. Com certeza. Sim. Total. Parece um pouco que a gente fica Parece querendo um parecer pouco, sofrer, né? Mas é... Ah, tá querendo ficar contando história de sofrimento, Não, né? Mas não é. É Aqueles porque grandes aprende aprendizados mesmo. é quando Sim. vem na dor, né? Toca fundo e a Total. gente dá né? E aqui todo mundo aqui falou sobre os despertares, e despertares fazem parte da vida, né? A gente fala muito, eu quero... Hoje tá todo mundo muito no Instagram, né? Sucesso, realização, mas isso é só o topo. O resto é processo, Uhum. né? Processo. Consistência, E a gente está processo. aqui para evoluir, né? E os despertares vêm. Então, eu sou muito do discurso. O que é que eu tenho que aprender? Sim. E não Sim. o porquê que isso está acontecendo comigo. Né? Vamos fazer, então, se já está acontecendo, ok, tô sentindo ali, mas como é que eu transformo isso em algo na minha vida? Aquela velha frase, né? Transformar o limão numa limonada. Não é fácil passar por tempestades, mas as tempestades, elas acontecem e a gente precisa entender, tá? Aqui eu tenho coisa para aprender. É o que eu momento ali tenho do pra aprender? casulo, né? Que é Exatamente. necessário. Exatamente. Eu vou reclamar, eu vou resolver. Nossa, E aí- fiquem longe de pessoas que só reclamam. E não Nossa, seja você- a pessoa que está reclamando. Você reclama 2 vezes pelo problema que você está vivendo ali, né? Então, a transformação da mente, ela me ajudou nesse sentido. E aí, uma coisa que é muito importante, que eu vejo resistência nas mulheres, é buscar ajuda, Sim. né? Não, vai passar, não é tanto. Mas como o autoconhecimento... Ele é libertador. Eu ia falar isso agora, que a base de tudo pra mim é o É a base de autoconhecimento, tudo, né? ele é libertador. E ao invés de reclamar, eu sempre ensino assim, por que você não começa a perguntar? O que é que eu preciso aprender com isso? Qual é a lição? Fica mais leve, sabe? Porque quanto mais você reclama, mais fica pesado, a nossa mente cria a nossa realidade. Então começa a perguntar, o que eu preciso fazer? O que eu preciso aprender com isso? Eu acredito que fica muito mais leve assim, Uhum, uhum. entendeu? E Ju, também foi isso, aconteceu pra ti, assim, o autoconhecimento, ele entrou, né? Sim, tu já trouxe, né? Eu confirmo. Pra Ju também foi isso. O autoconhecimento é libertador. Eu quero pegar um gancho da Nath. Ela falou sobre acreditar que coisas ruins acontecem, né? E Jung fala sobre isso. Ele fala que a sociedade em si, ela tem várias iniciações. E aí, quando chega uma hora de você mudar de fase, acontece algo muito ruim para você ser obrigada a mudar de fases, né? E eu costumo falar que é relacionamento, amizade, qualquer luto, porque luto não é só de morte, é morte do que morreu Até profissional. luto Isso. profissional, né? E esse despertar da inteligência emocional me resgatou e me trouxe de volta nesse sentido, porque teve muitas coisas que eu tive que fazer sozinha. E antes era uma reclamação. Hoje eu falei assim, cara, que bom que eu estou sozinha. Porque eu não estou sozinha. Eu aprendi que eu estou na melhor companhia, que é a minha mesma. Adorei sobre Então, eu estou na melhor companhia, sou eu. Se eu não sou uma companhia boa pra mim, eu não vou ser pra ninguém. Então, não preciso ter melhor amiga, não preciso ter alguém pra me incentivar, porque eu tenho que entender que sou eu, tá tudo dentro de mim. É sobre se amar. Exatamente. É o alto, sobre né? se O alto amar. amor, auto-respeito, autocompaixão, como você estava falando, né? O amor próprio, tá tudo dentro. E eu acho que conforme a gente vai ali pra vida, nos ensinam, né? Que os nossos olhos, nossos ouvidos são tão pra fora e a gente vai buscar a metade da nossa laranja, né? A tampa da nossa panela e não! Aqui
volta pra ti, volta pra tua casa. Ninguém faz completa parte ninguém, né? contigo. Nós somos seres desejantes, cuja essa insatisfação é a mola propulsora, é o que nos move. Então, você não adianta querer alguém para te completar. Nossa. Não existe metade de nada. Você transborda com E o outro nunca vai conseguir Não. te completar, porque só tu pode se dar aquilo que tu precisa se dar. E mesmo assim, há o vazio, porque o vazio é o que vai fazer você se mover. O que eu posso fazer de diferente? Porque chegou a hora de mudar de ciclo, Sim. meu amor. Porque quando a estabilidade não gera crescimento. Isso é uma coisa que eu acho que é bem legal a gente falar sobre os buraquinhos. Todo mundo tem seus buraquinhos Total. e sempre vai existir um buraquinho. Sempre E teremos. assim, Hoje o buraquinho é nas finanças. Uhum. Aí a gente vai lá e busca as respostas. Se a gente quiser, a gente busca as respostas. A resposta melhora a finança. Daqui a pouco é um buraquinho nos relacionamentos. Exato. Eu vou lá e busco as respostas para o relacionamento. Sempre vai ter algo. Sim. E, Nath, assim, eu costumo dizer que o autoconhecimento é o quê? É realmente a chave mestra que vira tudo. O autoconhecimento é a chave mestra que vira tudo. Porque através do autoconhecimento, você começa a ter autoproteção, você passa a se proteger, você já não cai mais em ciclos, você já não se submete mais, você tá entendendo? Então, se com conecta auto... contigo, né? Exatamente. Então, quando você se conhece, você sabe o que vai ser bom e o que vai ser ruim para você. Então, você para analisar, opa, isso aqui já não me cabe mais. E quando você tem autoconhecimento, você tem autoproteção, você tem libertação. Tu sai da boa consciência, da ingenuidade, e tu já tá na má consciência, sabendo mais de ti, né? Exatamente. Porque você é a pessoa que vai conviver com você do começo ao fim. E aí É você. você tem que escolher. Então, o autoconhecimento é essa apresentação de você para você mesmo. Sabe? É você falar: oi, você é a Flávia, você é assim, você gosta disso, você gosta daquilo, você não quer isso. Não se force, porque você não quer. Isso é o Se autoconhecimento. E respeitar. aí, mas É tem isso. muitas pessoas que ainda ficam nesse lugar de esperar que o outro faça, esperar que o outro, sim. que a realidade mude. E não, É porque o tudo despertar, ele é aqui. individual, Exato, né? Sim. Ele não é coletivo. E é para isso que a gente está aí, Ai, né? Para ajudar as despertar é pessoas. individual. É isso, ajudar as pessoas a despertarem. É para isso que a psicanálise serve, que a terapia serve. pra E aí, eu acho que vem nesse lugar de cada vez se conhecer mais, eu ocupo mais o meu lugar nessa vida. A gente Eu tem- sou mais a gente líder tem mais da minha clareza vida. do que a gente deseja, né? Eu gosto muito de falar que, para mim, o autoconhecimento, ele tá ligado à nossa autoliderança. Independente de ser dentro do nosso trabalho ou não, né? Então, assim, se eu já passei por coisas que foram mais tiro, porrada e bomba, eu tô mais resiliente. A gente vai aprender com isso, não só para nossa vida pessoal, mas também para nossa vida profissional. Lógico. A gente já vai saber lidar com os problemas de uma forma melhor. Isso não quer dizer que a gente vai lidar com todos os problemas de uma forma super suave. Não, Porque porque a a gente gente tem vai furando várias bolhas. né? Problemas A eternos. escolinha só termina quando fecha a porta. E olha lá, né? Porque a gente vai subir, Aí continua indo, é né? escolinha diferente. Total. Gente, estamos acabando. Eu acho que aqui a gente poderia ficar umas 3 horas bonito acho. aqui, hein? Foi uma Temos que delícia. Gente, Mas eu quero que vocês fechem com uma frase, uma palavra para quem tá aí presa ao passado, para quem aí tá com medo, tá insegura de dar o passo. O que vocês falariam para essa mulher? Olha, eu trago muito para ela acreditar nela e na intuição dela. O que tá passando dentro é a confirmação, sabe? Pode levar um tempinho, mas depois que ela começar a sentir essa sinergia que a intuição tá dando a resposta para ela, ninguém mais segura. Ela pode pedir opinião para quem for. Se ela se escutar, pode dar certo ou pode dar errado. Você sabe que aquilo ali era o seu aprendizado ou era o que tinha que ser realmente sendo uma coisa boa. Ai, eu concordo plenamente com o que você disse, sabe? Essa questão da intuição. E pega a sua intuição, se ouve mais, silencia, se dê a oportunidade de ser você, de viver sua verdadeira essência, porque eu digo sempre, salvação é individual. No final, é sempre sobre nós mesmos. Então, se permita ser você mesma. Eu digo coragem. Coragem, assim como eu falei ainda agora, o contrário da depressão, não no sentido de doença, mas de você estar ali no vitimismo, aquela energia baixa.
é a expressão. Então, nosso corpo foi feito para se movimentar, para se expressar. A partir do momento que eu passei de vítima para poder me movimentar, eu fiz movimentos, tudo fluiu. Então, energeticamente, a minha vida mudou quando eu tive um objetivo. Sim. Eu quero ser e eu vou ser. E aí eu costumo declarar, eu sou tudo aquilo que eu nasci para ser. Eu estou no caminho aonde vai me levar a me conectar, a sentar em mesas diferentes, aonde eu preciso realmente chegar. Cansei de alguém, de esperar alguém para me salvar. Não. Ah, que lindo. Eu não sou Mulher Maravilha, tá? Ninguém Eu sou é menininha. maravilhosa. Somos O maravilhosos. polo feminino ajustado, me respeitando, mas o que eu tenho para deixar é isso: coragem, movimento e um objetivo. Porque, do contrário, se você não tem um objetivo, é como se você estivesse num barco à deriva, Sim. aonde ele vai parar, aonde a onda Qual é o levar. ponto que tu quer chegar? Então, qual é o plano? Tem que traçar um plano. E começar como? Começando, vivendo com Movimentando. Gosto de falar que movimento gera movimento. Isso aí. Exatamente. Eu vou terminar com... Teve intuição, coragem, eu vou terminar com a fé. Porque eu Maravilhoso. sou uma mulher de fé. Eu tô aqui nesse mundo para divulgar a palavra de Cristo. Eu não sou crente, tá? Não sou evangélica. Não, porque todo mundo acha que eu sou evangélica. Não, eu sou umbandista. Mas eu sou uma peça de Jesus Cristo nesse planeta. E eu divulgo a palavra dele. E eu acho que não existe nenhuma decisão, nada que você faça na vida sem uma oração antes. Com toda certeza. Então, eu acho que fazer uma boa oração, buscar uma orientação pela intuição, com coragem e com fé, você vai a qualquer lugar. A qualquer lugar. Mesmo sem rede de apoio, você vai a qualquer lugar. E no caminho, você vai encontrando as peças, as pessoas que vão te dando a mão e vão te ajudando a subir os degraus. Então, eu acho que a gente fecha assim, né? Sim. E eu diria uma palavrinha bem pequenininha, mas muito poderosa. Sim. Sim para tudo que foi, sim para tudo que é, sim para si. É assim que a gente vai para a vida, é abraçando tudo e principalmente a nós. A gente Sim, precisa se abraçar para nossa vida começar. Gente, que episódio foi esse? Espero que tu tenha recebido aí a nossa mensagem no teu coração. Sente ele ali no teu peito, ele bate, ele vibra, ele pulsa pela tua vida, todo o teu corpo, tuas trilhões de células estão ali dentro vibrando por ti, querendo que tu vá pra vida, que tu viva. Então bota aí a mão no coração, sente e viva de verdade. Astrologicamente, 2026 é o ano do novo, de mudanças, então diga sim Amém. pra ti. Bora viver, mulherada? Bora. Obrigado! Valeu, produção!